Bem-vindos a mais uma aula. Nós vimos o coletor comum na última aula, agora nós vamos para o base comum. Como seria o base comum ou porta comum? Bom, base comum, nós vamos ver agora. Base comum ou porta comum. Como que seria o base comum ou porta comum? A porta e a base vão estar no comum, né? Isso a gente já imagina. Mas como que era? Nós temos o nosso transistor e o emissor comum, que é uma configuração interessante, nós entramos com um sinal aqui e coletamos esse sinal na corrente de coletor. No coletor comum, isso é emissor comum. No coletor comum, nós entramos ainda com um sinal aqui de entrada na minha base, mas nós coletamos no emissor. Isso aqui é coletor comum, o seguidor de emissor. Na base comum, nós vamos entrar com uma flutuação no emissor e coletá-la no coletor. Aqui seria no base comum. Então nós vamos entrar com uma perturbação aqui. Então veja, antes no emissor comum nós tínhamos uma perturbação, sinal positivo daqui para cá. Agora nós vamos ter uma perturbação, aqui vai ser um bias, mas a perturbação vai ser de cá para lá. Então nós vamos aplicar o sinal de perturbação na base comum é aqui. Se ele é aqui e aqui é o comum AC, ou seja, é uma referência, é uma polarização V-bias, então o sinal, agora, no base comum, o sinal vai ser aplicado aqui, daqui para cá, podemos imaginar. Aqui vai ser uma tensão V-bias, vocês vão ver, mas AC é uma referência. Então o sinal a mais aplicado a mais aqui é daqui para cá. O sinal a mais aplicado aqui é daqui, então, para cá, que é a referência AC. E nós vamos coletar ainda no coletor. Se eu aplico um sinal, ora, de cá para cá, para o emissor comum. Então, se para o emissor comum o meu sinal era aqui, para o base comum o meu sinal é para cá, basicamente, qual que é o ganho? Estou manipulando o VBE, o VGS, para obter uma corrente de coletor de dreno. O ganho vai ser o mesmo, vai ser muito similar, na verdade, muito similar. Ele só não vai ser o mesmo quando nós consideramos a nossa resistência RO aqui, mas o ganho vai ser muito similar. Então, o que ocorre é que, desconsiderando o nosso RO aqui, o ganho é o mesmo, tá? O ganho de tensão AV, mas tem uma diferença. Mudou a polarização, então meu ganho de sinal de tensão vai ser positivo e igual ao ganho de tensão do emissor comum. Tá? Só muda o meu sinal. O ganho era inversor do emissor comum, agora o ganho é não inversor. Vamos fazer esse circuito direito. Então, como que é esse circuito do base comum? Bom, no base comum nós vamos ter aqui o nosso transistor. Nosso transistor vai estar aqui, por exemplo, em que nós temos uma polarização, então aqui tem que ter um VCC de alguma maneira, mas nós vamos escolher o sinal de saída daqui. Então aqui eu tiro o VCC por meio de uma resistência. Então aqui eu tenho VCC, aqui eu tenho RC e a minha saída VO, VOzão. Vou precisar de uma tensão de polarização. Tá? Vou precisar de uma tensão de polarização V-bias, tá bom? E aqui eu vou aplicar a minha entrada AC, por exemplo, a minha perturbação, tá? Minha entrada VIzão, completa. E vou esperar um sinal de saída. Aqui o meu porta comum vai ser bem parecido, ele vai ser como? Eu vou ter aqui a minha porta no comum AC, com uma tensão de polarização V-bias, por exemplo. Aqui eu tenho o meu sinal de entrada, para referência o meu VIzão. Vou coletar a saída aqui, então ela vai ser coletada, para não ser sempre VCC a saída, eu vou coletar ela por meio de uma resistência que vai estar aqui no dreno, desculpa, VDD, e aqui RD, e aqui o meu VOzão mais.
Então tá, a grandes sinais, o que nós temos, a grandes sinais, nós vamos ter que tem uma corrente de coletor relacionado com o VBE, e que eu tenho uma corrente de dreno relacionado com o VGS. Meu VGS vai estar aqui, aqui é o meu VGS aplicado, e eu vou ter uma corrente de dreno atrelada a ele. Meu VBE está aqui, e eu vou ter a corrente aqui com o VBE. Vou apagar, ficar menor de vermos. Meu VO, minha tensão VO vai ser VCC menos a corrente de coletor IC, que é drenada aqui, que multiplica RC. Tá? Essa tensão menos a queda de tensão aqui. IC, a corrente de coletor, nós temos aquela regrinha, aquela equação para ela. Então nós vamos fazer aqui, nós vamos ter VCC menos IS elevado a VBE sobre VT, aqui é o T maiúsculo, é térmico, vezes RC. Tá. Mas o meu VBE, olha que interessante. O meu VBE aqui, a tensão aplicada aqui, ela vai ser, então, V bias menos o meu VI de entrada. VBE aqui, V bias menos o meu VI. Então, vou trocar aqui VBE por V bias menos VI, então tenho VO, termo constante, exponencial, que é uma equação, né? Termo constante menos componente de entrada sobre VT maiúsculo, aqui é um T maiúsculo, vezes RC. Então daqui eu poderia tirar a exponencial, drenar a corrente. Então, VO por VI é dado por essa equação. A tensão aqui é aproximadamente 0 volts, não passa 0,7 volts, não passa muito disso, não distou muito disso. Vamos fazer para a porta comum. Porta comum eu vou ter um VO aqui. Eu vou ter um VO por porta comum que vai ser VDD menos ID vezes RD. O ID tem uma equação para ele, vai ser VDD menos μN, aquela equação antiga que nós utilizamos. VGS menos VT ao quadrado. VGS menos VT ao quadrado, mas tem uma fórmula. VGS menos VT ao quadrado. VGS menos VT ao quadrado. Esse T é T minúsculo, porque ele é de limiar, tensão de limiar. VGS aqui é o mesmo caso, vai ser tensão bias menos VI, tensão de polarização menos VI. Então vou ter aqui que o meu VO vai ficar a grandes sinais VDD menos μN, a fórmula para a corrente de pensamento, V bias menos VI inteiro menos VT ao quadrado vezes RD. Nós temos essa fórmula e esse é o meu modelo a grandes sinais, tá? Essa é a fórmula do modelo a grandes sinais. Nós podemos fazer aqui um gráfico de VO por VI. Então, se a minha tensão V bias aqui menos o meu VI, que é o VGS, for menor que VT, ou seja, se o VI é tão grande que ele diminui a tensão VGS aqui, eu não liguei ainda o meu transistor, não passa corrente, VDD aparece na saída. Então, para VI muito alto aqui, eu ainda não liguei o transistor. VGS não é o bastante. Se eu ainda não liguei o transistor, para VI muito alto, a tensão de saída vai ser VDD. Mas quando o VI começa a diminuir, eu vou ter um VGS cada vez maior e eu tenho uma queda exponencial aqui da minha função, uma queda quadrática aqui, segundo essa equação. Eu tenho uma queda quadrática de VD, com relação a RD. Então, eu vou desempenhar uma queda quadrática de VD, segundo essa equação aqui, esse termo. Então, eu vou ter uma queda quadrática, essa queda quadrática iria até o final, mas nós sabemos que eu mudo aqui a operação, eu vou para a saturação,
Porque se eu dreno muita corrente aqui, eu tenho uma grande queda de tensão. Se a tensão cai muito daqui para cá, fica pouca tensão no meu transistor. Se fica pouca tensão no meu transistor, ele cai para a minha região de triodo. Caindo para o triodo, eu tenho outras equações, menos dependência com VI. Se eu tiro a dependência com VI, ele não é tão íngreme aqui, não é tão dependente de VI, de modo que ele passa a desempenhar uma outra função. Mas aqui eu tenho uma queda quadrática, tá? Uma queda quadrática. Aqui do mesmo modo eu vou ter... Aqui eu vou ter um gráfico da mesma maneira, em que eu tenho um VO, tensão de output, por VI, minha tensão de input. Quando o VI muito alto, aqui a diferença é que VBE vai ser V-bias menos VI. Se o VI muito alto, basicamente eu não tenho um VBE grande o bastante para polarizar diretamente, é bem menor que 0,7 volts. Se eu não polarizo diretamente esse transistor, ele está em corte, não conduz corrente, a tensão VCC vai aparecer em VO. Então, para VI muito alto, a tensão de saída ela é VCC. No entanto, quando eu começo a diminuir o meu VI, a distância, a tensão aqui, a distância da tensão aqui começa a ficar bem maior, a tensão base coletor, base emissor fica maior, VBE aumentando, eu tenho uma queda, VBE aumentando, eu tenho uma queda exponencial da minha tensão de saída saindo de VCC. Então aqui eu tenho uma queda exponencial, pelas equações da Lery até o final, mas como eu caio em outra região aqui, eu vou para a região de saturação do meu bipolar, eu vou desempenhar outras equações, eu perco a minha dependência de VI na tensão de saída. Tá? Note que nesse caso, o meu emissor e a minha fonte não estão no terminal comum, não estão na referência. Eu tenho a minha entrada no terminal de emissor. De prática nós usaríamos o modelo T. Mas nesse caso, como nós só temos a tensão de entrada aqui, por conta disso, é mais fácil usar o modelo pi híbrido. Nesse caso específico, nós vamos usar o modelo pi híbrido para drenar o nosso ganho. Modelo pequenos sinais, pi híbrido. Então, a pequenos sinais, como nós vamos fazer? A pequenos sinais, usando o modelo pi híbrido, como vai ficar esse circuito aqui, por exemplo? A pequenos sinais, eu vou ter aqui o meu π. Então, aqui eu tenho Rπ. Aqui eu vou ter uma fonte de corrente controlada por tensão. Uma fonte de corrente controlada por tensão. Qual que é essa fonte de corrente? Ela vai ser, modelo π, a fonte de corrente é GMVπ. Qual que é a tensão Vπ? A tensão aplicada aqui entre esses terminais, essa tensão Vπ. Eu vou ter aqui na minha entrada a minha tensão VI, tá? E eu vou ter aqui na base a referência, que é a C. Aqui é uma referência na base. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos o meu RC do coletor para referência. Então, do coletor para referência, eu vou ter RC. Tá? E aqui é o meu VO, VOzinho. Tá? Como eu posso enxergar esse circuito? Qual que é a minha tensão Vp que vai aparecer aqui? Para saber o VO, nós precisamos da corrente que passa no RC. A corrente é GMVp, precisamos saber Vp. O que é Vp? Tensão aplicada daqui para cá. Daqui para cá é Vp, mas de cá para a referência, daqui para a referência, da referência para cá é Vp. Mas de cá para a referência é VI. Então, o que acontece é que Vp, se aqui é VI, ou seja, da referência para cá aqui é VI, então o oposto disso seria Vp. Então o oposto disso, se eu fizer agora nesse sentido, seria menos VI. Então meu Vp é menos VI. Meu Vp aqui é menos VI. Vamos achar as equações? A minha tensão de saída é a corrente empurrada de RC, então é menos. Eu vou fazer que o meu... Aqui talvez seja mais fácil. O meu VO vai ser igual a menos, porque a corrente é empurrada aqui, Gm vezes Vp vezes RC.
VO é igual a menos GM vezes VP, que multiplica RC. Esse é o meu VO. Mas o VP, ele é menos VI. O meu VP é menos VI. Então, nós vamos ter aqui, se o meu VP é menos VI, nós vamos ter aqui, o meu VO vai ficar GM vezes VI vezes RC. Tá? Então, o ganho, que é VO por VI, é GM vezes RC. O ganho de tensão, o meu ganho de tensão AV, portanto, meu ganho de tensão AV vai ser GM vezes RC. Tá? Lembrando, o emissor comum, o ganho de tensão dessa maneira, sem considerar o RO, também era GM vezes RC. Idêntico ao ganho do emissor comum, mas sem a inversão. Nós não temos um sinal negativo aqui. Vamos para o outro lado, vamos ver esse circuito aqui. Para esse caso, como ficaria o modelo Pi? O modelo Pi, para esse caso, o modelo Pi para esse caso, o meu modelo Pi vai ficar dessa maneira, em que eu vou ter aqui uma fonte de corrente controlada por tensão. Qual tensão? GM vezes VGS, a fonte de corrente, controlada pela tensão VGS. Então, essa fonte de corrente GM vezes VGS é controlada pela tensão VGS aplicada aqui. VGS aplicada aqui. Nós temos que, na minha porta, eu tenho referência. Então, aqui é referência. Aqui eu tenho meu sinal de entrada. Então, aqui eu tenho meu sinal de entrada VI, minha fonte de tensão, podemos assim dizer. Minha fonte de tensão VI. E eu tenho agora, do dreno para referência, RD. Então, do dreno para referência, eu tenho RD. RD. Do dreno para referência, aqui eu tenho VO. Então, do dreno para referência não é conectado aqui, nem aqui é conectado aqui no emissor. É na referência. Tá? Da mesma maneira, GM vezes VGS, passando em RD, me dá menos VO. Então, VO vai ser igual a GM vezes VGS, aliás, menos, né? Menos GM vezes VGS, menos GM vezes VGS, que multiplica RD. Então, o ganho de tensão vai ser o seguinte, AV, que é igual a VO sobre VP, aliás, VGS é menos VI, VGS aqui é menos VI, então nós vamos ter que essa fórmula, cancela menos com menos, vai ficar GM vezes RD, o ganho de tensão. GM vezes RD, para o ganho de tensão. Ganho de tensão, similar do emissor comum, similar do fonte comum, similar do base comum. Desconsiderando, quando nós consideramos RO. Agora nós vamos ver as resistências de entrada e de saída do meu circuito, que são importantes para nós sabermos onde nós vamos conectar. O que nós vamos conectar? No input e no output, na entrada e na saída do meu circuito. Para que ele serve, ou seja, o que eu conecto na entrada e na saída, quem vai ditar, por exemplo, seria a resistência de entrada e resistência de saída. Resistência de entrada RI e resistência de saída RO. Como que eu acho? Vou achar a resistência de entrada e de saída. Vamos usar o modelo pi híbrido. Modelo pi híbrido é interessante para nós usarmos aqui. Voltando ao nosso modelo pi híbrido, o que nós vamos ter aqui, a base está na referência, eu vou ter uma fonte de corrente controlada por tensão e eu tenho RC para referência. Aqui eu vou ter a minha entrada. Então aqui é a minha saída, agora não importa mais. Aqui eu tenho fonte de corrente GM-VP, corrente GM-VP, aqui nós temos RP e aqui nós temos a tensão VP, que vai ser menos a tensão aplicada aqui. Se eu quero encontrar minha resistência vista por aqui, resistência de entrada, eu vou aplicar uma fonte Vx e vou ver que corrente X que ela drena. A corrente X que ela drenar, a resistência vista por aqui vai ser
Vx sobre x, Rin. Então, meu Rin vai ser Rin, que vai ser igual ao quê? Então, nós vamos ver. O meu Ix vai se dividir tanto aqui quanto aqui. Então, o meu Ix vai ser igual a corrente que vem por aqui. Qual que é a corrente que vem por aqui? A corrente que passa por aqui, ela vai ser Vx, que é a tensão aqui aplicada, a tensão daqui para a referência, é Vx, daqui para a referência. Então, a corrente passando por aqui vai me dar uma queda de tensão no sentido contrário, tá? Então, a corrente aqui vai ser essa queda de tensão, que é Vx sobre Rπ. Então, aqui, a corrente que passa por aqui vai ser Vx sobre Rπ. Então, Vx sobre Rπ. E a corrente que vem para cá seria menos Gm vezes Vp. Menos Gm vezes o meu Vp. Agora, se nós continuarmos aqui, seria Vx sobre Rπ, tá? Agora, Vp é igual no menos Vx. Então, Vp vai ser mais Vx, menos Vx, né? Então, cancelo menos com menos. Se Vp é menos Vx, se Vp é menos Vx, cancela menos com menos, vai ficar mais Gm vezes Vx. Isso aqui nós podemos escrever como X vai ser Vx, que multiplica 1 sobre Rp mais Gm. Agora, o que é Gm? 1 sobre Rm. E Rm é interessante. Então, o que é Gm? 1 sobre Rm. Então, nós podemos modificar essa equação. Modificando essa equação agora, nós vamos ter que a minha corrente X vai ser igual a Vx, que multiplica 1 sobre Rp mais 1 sobre Rm. Transresistência. O que seria 1 sobre Rp com 1 sobre Rm? Vamos multiplicar aqui. O meu Ix vai ficar que vai ser Vx. Então, podemos escrever aqui Ix sobre Vx. Ix sobre Vx vai me dar o quê? Multiplico aqui para cima, então o Rm vem para cá e o Rp vem para cá, eles se somam, Rm mais Rp, dividido por Rp vezes Rm. Rp vezes Rm. Tá? Então, a minha resistência Rin aqui vai ser igual. Rin é Vx sobre X, então é o inverso disso aqui. Então, meu Rin vai ficar agora. Rin vai ser o quê? Vai ser Vx sobre X, que é Rp vezes Rm sobre Rm mais Rp. Como nós podemos enxergar isso? O paralelo de Rp com Rm. Então, aqui, quando vocês verem isso, vocês já imaginam que é o inverso do paralelo. 1 sobre Rm mais 1 sobre Rp é igual ao inverso do paralelo de Rm com Rp. Aqui é o paralelo. Então, o meu Rin vai ficar o meu Rin como Rm em paralelo com Rp. O que é Rm em paralelo com Rp? Rp é beta vezes Rm. Então, Rm em paralelo com Rp é basicamente Rm. Rm, que é um valor bem baixo. E para esse caso? Para o caso do nosso circuito com MOS, nós vamos utilizar o modelo T para considerar o efeito de corpo. Considerando o efeito de corpo, nós temos um transistor a mais ali com o modelo T. Então, com o modelo T, nós podemos enxergar esse transistor a mais. Nós vamos ter aqui o efeito de corpo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a ação transistor convencional e a minha entrada é a C, a referência a C. E nós temos um outro transistor visto por aqui, uma ação transistor. Esse transistor, eles têm dois terminais sempre conectados, que são os terminais aqui. O terminal do dreno e o terminal da fonte são sempre interconectados. Então, eu vou ter aqui a referência, geralmente o corpo está na referência. Aqui eu tenho um Rm, que nós chamamos de RM2, e aqui nós temos um Rm que nós chamamos de Rm1.
RM2, RM1. Aqui nós temos um IS, que é IS1, que é essa corrente aqui, e nós temos um IS2, que é essa corrente vista aqui no meu RM, IS2. Tá? E nós temos aqui o nosso RC. Para referência, o RC. Aqui seria a saída. A resistência de entrada, note, a resistência de entrada vista por aqui vai ser toda a resistência vista dessa parte aqui de baixo para cima do meu circuito. Então, do mesmo modo, a resistência vista por aqui vai ser aplicar um Vx e ver quanto de corrente X ele drena. Qual é a corrente X drenada por ele? A corrente X drenada aqui para o meu Vx. Tá? Então, a princípio, a primeira coisa que nós podemos fazer é finalmente juntar esse circuito aqui, juntar uma parte com outra. Por quê? Desse nó para referência eu tenho RM1 em paralelo com RM2. Posso juntar tudo isso em um RM1 em paralelo com RM2. Outra coisa, desse nó para referência, eu tenho duas fontes de corrente em paralelo, que podem ser feitas como a soma de uma fonte de corrente com o valor de uma mais a outra. Então nós vamos ter aqui um outro circuito em que o meu Vx vai enxergar aqui o paralelo de RM1 com RM2. Daí para referência. Desse nó, da referência, na verdade, da referência para cá, nós temos duas fontes de corrente em paralelo. Duas fontes de corrente em paralelo pode ser com uma fonte de corrente só. Então, essas duas fontes de corrente em paralelo, elas vão me dar a outra parte do circuito. A outra parte do circuito aqui é RM1 em paralelo com RM2, e a outra parte do circuito da referência, nós temos uma fonte de corrente que ela aponta para a referência e ela tem seu valor IS1 mais IS2, ou IS, só IS, tá? Que é IS1 mais IS2, e ele drena a corrente de RC, direto de RC. Então, nós temos isso para referência. Então, nós drenamos de RC para referência. A tensão Vx e a corrente X são aplicados diretamente em RP em paralelo com RM1 em paralelo com RM2. Então, basicamente, nós podemos ver que o RM1 em paralelo com RM2 é a minha tensão de entrada Vin. Então, nós vamos ter que o meu Rin vai ser igual o paralelo de RM1 com RM2. Tá? O Rin, então, aqui, ele é baixo. Aqui o Rin, ele é baixo. Uma baixa impedância de entrada. Aqui o meu Rin, ele também é baixo. Uma baixa impedância de entrada Rin. Vamos ver o RO? Como ficaria o RO? Como que é a impedância de saída desse circuito? Bom, o RO seria interessante, aqui vira referência, a minha entrada vira, por exemplo, a referência. Vamos ver como vai ficar. Se eu quero achar aqui, nesse caso, a minha entrada ela é a referência e eu quero ver a resistência vista por aqui. Agora é interessante nós considerarmos RO também. Então, RO vai ser uma resistência daqui para referência, aqui eu tenho RO e aqui eu tenho RC. O efeito aqui de RO agora é importante, resistência de saída. A resistência de saída é a resistência vista por esse terminal. Então eu aplico um Vx aqui e vejo qual corrente X que ele drena. Isso vai me dar um RO. RO visto por aqui.
Qual que é o RO visto por aqui? O RO visto por aqui, aqui está curtado essa fonte de corrente, não desempenha nada, é RO em paralelo com RC. Então poderíamos dizer que o RO seria ROzinho em paralelo com RC, mas para aqui também. Mas é interessante aqui, se eu falar isso, eu desconsidero a impedância de saída vista da minha fonte de entrada aqui, do meu VI. O meu VI pode ser uma fonte, pode ser uma fonte de tensão ou fonte de corrente. Se for como uma fonte parecida com uma fonte de corrente, a resistência vista por aqui vai ser muito alta. Se essa parte do circuito, se isso aqui, se o VI for visto, puder ser melhor visto como uma fonte de tensão, a resistência de saída dele vai ser baixa. Então o que nós temos aqui? Nós temos que considerar uma impedância vista daqui. Se eu vou adicionar uma impedância no emissor, é melhor eu trocar para o modelo T. Podemos trocar para o modelo T. Se nós trocarmos agora para o modelo T, como vai ficar? Trocando para o modelo T, nós vamos ter que o modelo T ele vai ter uma fonte de corrente aqui e um alfa RM aqui. E aqui, agora, eu vou ter a resistência vista por aqui do meu VI. Aqui, então, eu vou ter alfa IE é a corrente aqui, alfa RM. Aqui uma resistência vista da minha fonte de entrada. Pode ser RI, por exemplo. RI ou R'I da minha fonte de entrada. Não sabemos se é pequeno ou não. Então aqui nós podemos colocar referência, que é uma tensão AC, e do coletor nós temos RC para VCC. Então nós temos RC para VCC, que é a referência AC. Nós temos aqui uma resistência. Para referência nós temos RC. Então, qual que é a impedância de saída? Então, qual seria a impedância de saída? A impedância de saída é pega aqui, mas se nós vamos ver a impedância de saída, é bom considerar o ROzinho, o RO. Então, o RO ele é considerado aqui nesse caso, e ele é uma impedância paralela do coletor para o emissor, ROzinho. Tá? Qual que seria a resistência de saída? Onde que ela é tomada? A resistência de saída, ela é vista essa é a tensão de saída. A resistência de saída, minha resistência de saída é a resistência vista por aqui. A resistência vista por aqui vai ser RC em paralelo com o circuito de baixo. Então a resistência de saída aqui vai ser o meu RO, que é a resistência de saída vista do output, que é a saída V. Então a saída V, RO1, podemos dizer, que é RC, em paralelo com RO2. O RO, nós temos que o RO vai ser RO1 ou RC em paralelo com RO2. Então o RC, o RO2 é ROzinho que multiplica RM mais RE, que agora o nosso RE é RI, sobre alfa, dividido por RM mais RI sobre beta, tá? Fechando parênteses aqui. Então essa é a minha resistência de saída. Essa resistência de saída aqui, RC, pode ser feito um parâmetro alto em paralelo com algo altíssimo. Nós temos aqui um RO que multiplica alguma coisa. Então nós temos aqui algo alto aqui, uma alta resistência de saída. Então uma alta impedância. Alta impedância de saída. Alta impedância de saída vista por aqui. Tá? Então aqui, como nós vamos ver, como nós vamos enxergar? Nós enxergamos aqui também, da mesma maneira, já estamos no modelo T, podemos só escrever. Vou ter um VO aqui, que vai enxergar uma impedância aqui, RO, total, vista pela saída, RO, que vai ser o paralelo de um RO1, por exemplo, RC,
um RO2. Aqui é RC em paralelo com o RO2. Então, o RO, resistência de saída, RO, vai ser igual a um RO1, que é RC, em paralelo com o RO2. Também já calculamos RO2 para o emissor comum, para fonte comum. Para fonte comum, a impedância vista por aqui do coletor vai ser, então, o RO. O RO aqui, continuando, vai ser RO, RC em paralelo com RO2. Como que era RO2, vai ser parecido com aquela outra equação, RO, que multiplica 1 mais RO, que multiplica 1 mais GM vezes R, seria RS de fonte, mas nós podemos chamar aqui de RI, que é a nossa resistência de entrada. Isso sem o efeito de corpo, mas com o efeito de corpo tem um 1 mais alfa aqui. Mas veja, essa equação, para valores médios de RI, que não são extremamente altos, valores médios, vai se aproximar a isso aqui, aquela equação aqui. Tá? Mas, se nós agora, considerando o efeito de corpo aqui, considerando o efeito de corpo, nós temos um 1 mais Q multiplicando o meu RS normalmente, mais aqui o meu RI. Então, nós vamos ter aqui RO2 vai ser RO, R1O, que multiplica 1 mais GM vezes RI, RO, que multiplica 1 mais GM vezes RI, multiplicado por um fator de correção 1 mais Q, normalmente surge. Tá? O meu RO é alto também. É algo alto em paralelo com algo alto, então isso aqui é alto. É uma alta impedância de saída. Se é uma alta impedância de saída, então nós temos aqui, para os nossos dois modelos, dos nossos dois circuitos, base comum, que se assemelha ao porta comum, nós temos um alto ganho de tensão AV, uma baixa resistência de entrada e uma alta resistência de saída. Mas agora, o que indica a baixa resistência de entrada e alta resistência de saída? O que indicam essas resistências? Vamos abordar agora como nós podemos ver o nosso circuito, resistência de entrada e resistência de saída. Então, nós vamos abordar agora resistência de entrada RI e resistência de saída RO de um circuito. Então, nós vamos abordar aqui, nós temos, por exemplo, nós temos uma caixa preta, um circuito que pode ser visto como uma caixa preta, ele tem uma entrada e ele tem uma saída. Nós vamos ter uma entrada desse circuito e uma saída desse circuito, dois terminais de saída. Tá? Esse circuito tem um RO, ele tem uma resistência de saída vista dos seus terminais de saída, aqui daqui para cá, ele tem uma resistência. Essa resistência é chamada de RO, resistência de output, resistência de saída do meu circuito. Mas eu também tenho uma resistência de entrada vista aqui. Entre os seus dois terminais de entrada desse circuito, eu tenho uma resistência de entrada. Essa resistência de entrada, ela é RI. Ela é RI. Qual que é a diferença de RI? Como comparar RI com RO? O RO é o que é visto da saída do nosso circuito. O que é visto da saída do nosso circuito? Então, basicamente, quando nós vemos algo pela saída, nós vemos como uma fonte. Tá? Então, se eu tenho aqui, se eu vejo algo, vendo aqui da minha saída, é uma fonte para mim. Vai ser uma fonte de uma certa combinação de tensão com resistência. Se eu tenho um elemento que ele é descrito por um circuito, ele pode ser, se eu ligo algo na saída para ele, visto da minha entrada, a minha entrada de um circuito enxerga como uma fonte. Então eu vou enxergar aqui como uma fonte. Por exemplo, uma fonte de corrente. Ou uma fonte de tensão. Ou uma fonte. Ou uma fonte de tensão. Qual que é a diferença? Então, poderia plugar um circuito aqui
na saída do meu circuito. E esse circuito, a entrada do meu circuito da direita da lousa, vê o meu circuito, o meu outro circuito, como uma fonte que vai me fornecer corrente e tensão de seus terminais. Vou ver dali desses terminais uma resistência e ele vai fornecer para mim uma tensão ou uma corrente. O que vai me dizer se ele é uma fonte de tensão ou corrente? O que vai me dizer se ele é uma fonte de tensão ou corrente é a resistência que eu vejo de lá. Tá? Então aqui esse circuito também tem um RI desse circuito, mas da entrada desse circuito ele enxerga como uma fonte. A resistência que ele vê aqui desses dois terminais, a resistência que ele vê desses dois terminais, se for uma resistência R muito alta, vai parecer como uma fonte de corrente. Tá? Se eu ver desses dois terminais, o meu circuito da direita, enxergar um RO muito baixo, se eu enxergar aqui um Rzinho, uma resistência muito baixa, eu vou enxergar como uma fonte de tensão. Por que uma fonte de tensão? Se é uma resistência muito baixa, se eu plugar aqui 1K, vai ser bem maior que essa resistência. Então, basicamente, a tensão V vai ser a tensão que vai aparecer aqui entre esses terminais. Se eu plugar aqui uma resistência maior de 100K, basicamente a tensão que vai aparecer aqui vai só a tensão em cima do 100K, porque essa resistência é desprezível. Já para cá, se a resistência aqui é muito alta, qualquer resistência que eu plugar por aqui, a corrente vai preferir passar para cá do que enfrentar essa grande resistência que vai resistir à sua passagem. Então, qualquer resistência que eu pôr aqui, ela é pequena perto desse R. Portanto, é uma boa fonte de corrente que vai garantir a minha corrente aqui. Ora, então, o que nós temos aqui é que essa fonte de tensão é boa para garantir o provimento de uma tensão constante. Isso é uma fonte de corrente, fonte de tensão. Garante uma tensão constante. Então, a fonte de tensão garante a tensão constante. E daqui, a minha fonte de corrente vai tentar manter, ou garantir, vai tentar garantir uma corrente constante. Então, uma fonte de corrente, a propriedade dela é tentar manter a corrente para diversas impedâncias ligadas na sua saída. Uma fonte de tensão vai tentar manter a tensão entre seus terminais para diversa excursão de impedâncias conectadas à sua saída. Então, o que eu conecto aqui na minha saída, se para diversas impedâncias ele mantém uma corrente, provavelmente o seu RO é alto, uma fonte de corrente. Se para diversas impedâncias conectadas aqui ele tenta manter a tensão, é porque é uma boa fonte de tensão. Porventura, a sua resistência vista da entrada vai ser uma baixa resistência RO, vista da saída. A resistência vista da saída vai ser uma resistência baixa. No outro lado, se eu conecto o meu circuito em um outro circuito, então aqui eu imagino que eu tenho um primeiro circuito, segundo circuito, terceiro circuito da esquerda e da direita. Então, se eu tenho um circuito aqui que eu vou conectar na entrada do meu circuito, como vai ser? O meu circuito aqui vai enxergar algo que conecta nos seus terminais de saída. O que o meu circuito da esquerda enxerga é como algo que está medindo a tensão ou a corrente. Então, aqui para o meu circuito, a saída dele, o que eu ligo na saída, pode ser visto como um voltímetro ou um amperímetro, algo que está olhando, vendo ali os seus terminais, olhando, medindo, vendo ali os seus terminais de saída. Então, aqui seria como um voltímetro ou um amperímetro. Um voltímetro ou então aqui eu vejo como meu circuito é visto como um voltímetro ou um amperímetro, tá? Então, essa impedância vista do meu circuito, se eu tenho um circuito que conecta na minha saída e ele é uma alta impedância, ele não vai mexer na minha corrente. Então, ele vai olhar, ele vai medir a minha tensão.
Se eu conecto, então, na saída do meu circuito algo com uma alta impedância, ele pode ser mais aproximado como um voltímetro. Não vai drenar corrente, mas vai olhar minha tensão. Vai ser algo mais como um voltímetro. Mas se eu conecto algo na saída do meu circuito, que é um curto, vai passar toda a corrente por ali. Então a corrente não vai passar por outro nó, vai passar toda a corrente por ali. Então vai sentir toda a corrente sem saber que tensão que estava ali. Então vai ser uma maneira boa de medir a corrente. Vai ser visto como um amperímetro. Se eu enxergo um RIN do meu próximo circuito com uma resistência muito alta, ele vai ser um voltímetro. Se uma resistência muito baixa, o meu RIN de entrada vai ser como um amperímetro. Vai ser o meu circuito aqui que eu estou... Meu circuito aqui vai ser visto como um amperímetro. Se o meu circuito que eu conecto ali na entrada do meu circuito vai sentir uma impedância alta, vai ser uma boa maneira para se sensoriar a tensão. Então, se ele vê uma impedância alta, vai ser uma maneira melhor de medir tensão. Se eu ponho um amperímetro, vai ser uma maneira melhor de medir corrente. Então, se eu tenho aqui uma alta impedância conectada aqui, não vai influenciar na corrente, vai medir a tensão. Se eu tenho uma baixa impedância, quase um curto, vai passar toda a corrente por ali, vai ser muito bom para medir a corrente que estava passando por ali, mas não vai medir a tensão. Tá, então, nós temos isso. Outra coisa que nós temos, quais são os melhores circuitos para se conectar na entrada do meu circuito ou na saída do meu circuito? Quais são os melhores circuitos, as melhores combinações? Impedância de entrada, impedância alta, com impedância baixa com impedância alta. A melhor coisa para nós medirmos a tensão dela, o que seria? Se não uma fonte de tensão. Então a melhor coisa para nós medirmos a tensão é a fonte de tensão. É ótimo esse circuito que nenhum influencia no outro. O que eu estou ligando aqui na minha saída não vai influenciar no meu primeiro circuito, que é uma fonte de tensão, e o que eu conecto na saída do meu circuito não vai drenar muita corrente, de maneira a influenciar minha tensão que eu estou fornecendo. Já no meu amperímetro, a melhor maneira aqui, a melhor coisa para nós medirmos a corrente seria usar uma fonte de corrente aqui na entrada. Então, o que eu tenho aqui? Então, se eu tenho um circuito aqui que quer fornecer uma corrente constante por conta da sua alta resistência aqui, se eu conecto um amperímetro com uma baixa resistência, a corrente vai preferir passar toda por aqui. Então, nem a saída vai influenciar no meu circuito de entrada, nem a entrada vai ser influenciada, deixar-se influenciar para a minha saída. Aqui, qual que é a melhor coisa? A melhor saída que eu conecto aqui na minha fonte de tensão é o medidor de tensão. O que seria? Medidor de tensão. Aqui, a minha fonte de tensão, meu voltímetro tem uma resistência interna altíssima. Então, basicamente, toda a tensão vai ficar nessa resistência. Então, do ponto de vista da minha saída, eu não vou influenciar no meu circuito. Do ponto de vista da minha entrada, eu não vou me deixar influenciar pelo circuito que eu conecto na minha saída. Nenhum influencia o outro. Aqui seria um amperímetro, uma ótima maneira de se medir a corrente de uma fonte de corrente. Então, essas são boas combinações. Mas existe algo melhor ainda, que é obter um alto ganho de tensão. Então, esse é o RIN, esse é o RO. Agora, qual seria a melhor forma para obter um alto ganho de tensão AV? O que eu teria? Se eu quero maximizar o meu ganho AV de tensão, o que eu faço? Então, eu tenho um circuito aqui, número 1. O meu circuito primeiro, eu quero... é um peso elétrico, por exemplo, sai uma tensãozinha, eu quero maximizar essa tensão. Então, eu quero conectar num circuito 2, que vai amplificar esse sinal de tensão. Meu circuito 2 aqui, ele vai fazer uma amplificação do meu sinal de tensão. Tá? Qual que seria a melhor maneira de medir o sinal de tensão? Por exemplo, de um peso elétrico.
A melhor maneira de medir um sinal de tensão sem influenciar nele seria por uma alta impedância de entrada RIN. Então, aqui, o ideal seria ter uma impedância RIN alta, tá? Impedância RIN alta. Eu tenho todo um ganho de tensão AV aqui nesse circuito. Eu quero transferir todo esse ganho de tensão muito bem para frente. Para eu transferir uma tensão muito bem para um terceiro circuito que vai fazer algo com essa tensão, para eu transferir muito bem a tensão, tem que ser o quê? Uma fonte de tensão. Fonte de tensão RO baixo. A melhor maneira de se medir a tensão é com voltímetro, RIN alto. E a melhor maneira de se fornecer uma tensão é com uma fonte de tensão RO baixo. Esse seria um melhor circuito para medir uma tensão, amplificá-la e fornecê-la na saída. Mas, no entanto, nós temos uma outra regra. Qual que é a outra regra? O que é o ganho de tensão? O que é o ganho de tensão? O ganho de tensão AV, nós achamos que é um certo VO por um certo VI. O que é VO? O VO é uma corrente de saída que multiplica a impedância vista da saída. Então, VO é igual a corrente na saída do meu circuito, o que ela enxerga de resistência de saída RO, sobre VI. Porque essa equação nos conta que, para nós termos um alto ganho de tensão, nós temos que ter um RO altíssimo. Se a corrente ou GM do meu circuito vezes algo. Se o GM do meu circuito ele tem um teto, ele já tem um valor fixo, quanto maior a resistência de saída, maior o ganho de tensão. Então, nós temos que qualquer circuito que tem um RO muito alto, nós já sabemos, ele vai ter um alto ganho de tensão quando tem o RO alto. Que circuito que é? Base como emissor comum. RO altíssimo, alto ganho de tensão. Alta capacidade de proporcionar o ganho de tensão. No entanto, se eu quero um bom amplificador, eu precisaria ter uma baixa resistência de saída RO. Tá? Então, o meu circuito de amplificação, ele deve ser constituído por, primeiro, uma parte que tem um alto ganho, mas nós devemos projetar a sua saída para que o terceiro circuito enxergue uma baixa resistência. Por exemplo, usando um coletor comum. Tá? Nós podemos acoplar um circuito de alto ganho com um coletor comum, que a resistência de saída do coletor comum é baixa e a sua resistência de entrada é alta. Se é alta, não vai influenciar no ganho. Ora, a resistência de saída aqui para o ganho vai ser RO desse circuito em paralelo com o que for plugado aqui RL. Então, não adianta eu plugar um circuito aqui com uma carga, resistência de entrada baixa, resistência de saída baixa, e falar, ok, resistência de saída está baixa. Então, eu preciso plugar algo aqui que vai proteger o meu segundo circuito, ou seja, vai oferecer uma alta resistência de entrada, vai medir bem a tensão, mas a resistência de saída tem que ser baixa, vai ser baixa. Por exemplo, um circuito buffer, um circuito coletor comum, por exemplo. De onde nós conectamos algo aqui? De onde que nós conectamos algo aqui que tem uma alta impedância de entrada? Vamos ver. Para o nosso circuito transistor, nós tínhamos aqui com o nosso transistor, tem 3 terminais. Então nós temos 3 resistências. Tem uma resistência vista por aqui, que é baixinha, ela é da ordem ela é alfa RM, baixinha. Uma resistência vista por aqui, modelo π podemos enxergar, que é Rπ. Ela é média, em K. E uma alta resistência vista pelo meu coletor RO. Então sempre que eu quero conectar algum terminal aqui em algum circuito ou algum terminal num transistor, precisa de ver uma alta impedância, eu vou preferir o coletor do meu transistor. O coletor observa uma alta impedância do coletor. Ah, mas a corrente aqui ela é drenada para baixo. Eu preciso de uma alta impedância vista de cima. O que eu uso? Aí eu uso um NPN. Se eu usar um PNP, a corrente vai ser oferecida. Aqui a corrente é drenada, aqui a corrente é oferecida. Então, se eu preciso de uma corrente oferecida, visto aqui uma alta impedância RI, uma alta impedância RO, uma alta impedância vista do coletor, eu vou conectar um PNP, o coletor dele. Sempre o coletor oferece uma alta impedância. Vamos agora para os nossos próximos circuitos. Obrigado.